Existe uma anomalia estatística na mente humana moderna que a maioria dos especialistas tem medo de tocar. Nós vivemos na era mais segura da história da nossa espécie. Você não corre risco de ser devorado por um predador ao sair de casa. A fome extrema é uma raridade estatística no mundo ocidental e a medicina dobrou nossa expectativa de vida. No entanto, os índices de ansiedade, depressão e a sensação crônica de fragilidade nunca foram tão altos. Nós trocamos o perigo físico pelo terror psicológico. E a razão para isso não é o que você pensa. Não é o mundo que ficou mais difícil. É você que foi sistematicamente enfraquecido pela própria segurança que deveria te proteger. Para entender o que foi roubado da sua arquitetura mental, precisamos olhar para um grupo de controle muito específico. Existe algo fundamentalmente diferente nas pessoas que cresceram na década de 1970. Não estou falando de nostalgia barata ou de romantizar o passado. Estou falando de neurociência pura. Aquela década não apenas moldou uma geração, ela forjou um tipo específico de resiliência psicológica que estamos apenas agora começando a mapear e que, tragicamente, estamos falhando em replicar. O maior erro da psicologia do desenvolvimento nas últimas 3 décadas foi uma suposição simples, porém fatal, a de que mais supervisão equivale a melhores resultados. Acreditamos que se dermos mais estrutura, mais orientação e mais proteção, criaremos adultos mais fortes. As crianças dos anos 70 são a prova viva de que essa teoria está morta. Elas operavam sob um regime que hoje seria considerado negligência, mas que na verdade era um treinamento de elite para o córtex pré-frontal. Pense na realidade crua daquele tempo. Você tinha 7 anos de idade. Sua mãe abria a porta depois do café da manhã com uma única instrução, que hoje soaria insana para um pai moderno. Esteja em casa antes de escurecer. Não havia rastreamento por GPS. Não havia check-ins de hora em hora por mensagem de texto. Não havia um cronograma de atividades extracurriculares meticulosamente planejado para otimizar seu currículo infantil. Havia apenas você, seus amigos do bairro e a liberdade aterrorizante de fazer suas próprias escolhas. Você passava tardes inteiras construindo fortes em terrenos baldios, criando jogos elaborados usando nada além de gravetos e imaginação, e resolvendo disputas tribais com outras crianças sem que um único adulto interviesse. Quando alguém se machucava, vocês avaliavam a gravidade. Sangue, limpa na camiseta. Osso quebrado? Corre para buscar ajuda. Quando o tédio batia, você não tinha uma tela para anestesiar o cérebro. Você inventava outra coisa. Quando conflitos surgiam, vocês negociavam a paz ou declaravam guerra, mas resolviam entre si porque não havia ninguém para arbitrar a justiça por vocês. Essa abordagem de mãos livres não era abandono. Era o voto de confiança supremo. E o que os neurocientistas descobriram é extraordinário. Esse tipo de brincadeira não estruturada, essa exposição ao risco calculado e ao tédio, literalmente reconfigura o cérebro para a criatividade e a resolução de problemas. Isso constrói o que chamamos de função executiva, a capacidade de planejar, adaptar e pensar criticamente sem um manual de instruções externo. Hoje, se você sente que trava diante de decisões simples, se sente que precisa de validação constante para saber se está no caminho certo, ou se a incerteza lhe causa pânico físico, é porque essa musculatura mental foi atrofiada pelo excesso de conforto. Antes de continuarmos a dissecar como recuperar essa força, eu quero que você faça um compromisso silencioso consigo mesmo agora. Se você busca não apenas entretenimento, mas a reconstrução da sua própria força mental, inscreva-se no canal agora. Nós não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça, estamos aqui para acordar o gigante que foi sedado pela modernidade. Voltando ao cenário, imagine que você está andando de bicicleta pelo bairro em 1975. Você nota que o carro de um vizinho específico está na entrada em um horário estranho. Você aprendia a ler o ambiente instantaneamente. Você sabia qual quintal podia cortar caminho e qual vizinho gritaria.
Você sabia quando os garotos mais velhos estavam num dia ruim e você deveria desaparecer. Isso não era paranoia. Era inteligência de sobrevivência. Quando você navega pelo mundo sem a narração constante de um adulto, cuidado com o degrau, não fale com estranhos, peça desculpas para o seu amiguinho, você desenvolve um sexto sentido para situações. Você aprendia a avaliar riscos por conta própria, a tomar decisões de fração de segundo sobre segurança e a ler as intenções das pessoas pela linguagem corporal e pelo tom de voz. O que chamam hoje de consciência social hipervigilante, sua clínico, mas na prática era apenas você prestando atenção. Isso tornou aquela geração afiada de uma maneira que as pessoas modernas, cujos pais narraram cada interação social como um documentário da vida real, simplesmente não são. A tragédia é que substituímos essa competência por ansiedade. Trocamos a autonomia pela segurança supervisionada, e o custo disso não é apenas uma infância chata, é uma idade adulta incapacitante. Estamos criando e nos tornando adultos que aguardam permissão para viver. Mas a toca do coelho é muito mais funda. O que acontecia quando essas crianças voltavam para casa e encontravam a casa vazia não era solidão. Era o nascimento de algo que você provavelmente sente falta todos os dias, mas não sabe nomear. Avance o relógio para as 3:30 da tarde de uma terça-feira qualquer daquela década. O ônibus escolar deixa você na esquina e você caminha até sua casa, pescando a chave escondida debaixo de um vaso de plantas ou presa por um barbante dentro da caixa de correio. Você destranca a porta e entra. Não há pânico, não há medo, apenas o som dos seus passos no assoalho e o zumbido constante da geladeira. Você larga a mochila, prepara seu próprio lanche, liga a TV ou começa a lição de casa. Talvez use o telefone fixo para ligar para um amigo, se a linha estiver desocupada. Essa rotina diária, que hoje faria o serviço social ser acionado em muitos países, não era solidão. Era competência. Todas as tardes, aquela criança provava para si mesma que conseguia lidar com as próximas horas sozinha, que era capaz, que não precisava de uma autoridade pairando sobre seu ombro para garantir sua sobrevivência básica. Algo fundamental foi conectado ao sistema nervoso dessas crianças durante aquelas tardes silenciosas. Quando as coisas davam errado, elas não olhavam ao redor, procurando alguém para culpar ou para consertar a bagunça. Elas perguntavam a si mesmas o que poderiam fazer para resolver. Psicólogos chamam isso de locus de controle interno. É a crença inabalável de que suas ações influenciam diretamente seus resultados. Para a criança moderna, isso é um conceito abstrato que tentamos ensinar em palestras motivacionais. Para a criança dos anos 70, não era um conceito, era a física da realidade. Você caiu? Você levanta. Você quebrou algo. Você descobre como consertar ou como explicar o erro antes que seus pais cheguem. Essa autossuficiência corre fundo, até os ossos. Ela cria adultos que não esperam por resgate. Mas vamos aprofundar a ferida, porque a competência é apenas a ponta do iceberg. Vamos falar sobre aqueles momentos em que você já tinha terminado a lição de casa, assistido à sua hora alocada de desenhos animados e ainda faltavam 3 horas para o jantar. Você vagava até a sala onde sua mãe estava ocupada e dizia aquelas 2 palavras perigosas: "Estou entediado." Você sabe exatamente o que ela respondia. Ela não lhe dava um iPad. Ela não sugeria uma lista de atividades lúdicas. Ela dizia, sem nem levantar os olhos, "Vá procurar o que fazer." Era isso. Fim da discussão. Nenhuma solução imediata. Apenas você e aquela sensação inquieta, quase física, de ter um vácuo no tempo. Então você saía e encarava as nuvens. Reorganizava sua coleção de cartões pela 3ª vez. Chamava um amigo e ele também estava entediado. Então vocês ficavam entediados juntos até que um de vocês inventasse algo estúpido ou genial para fazer. Você aprendeu, pela via da dor, que o tédio não era uma emergência médica, era apenas um sinal. Um pequeno empurrão do seu cérebro dizendo que estava pronto para criar algo novo. A raiz da fragilidade moderna está exatamente aqui.
Os pais de hoje tratam o tédio como uma doença que precisa de tratamento imediato com dopamina digital. Mas aquela geração sentou com o tédio. Deixou-o cozinhar em fogo lento até que a criatividade emergisse. Essa tolerância ao desconforto se estende muito além da infância. São pessoas que conseguem sentar em silêncio sem pegar o telefone a cada 30 segundos. Que conseguem esperar em filas longas sem perder a sanidade. Que lidam com a incerteza porque aprenderam cedo que nem todo momento precisa ser preenchido com estimulação ou respostas prontas. O que acontece no cérebro durante esses períodos de subestimulação é crítico. Estudos mostram que o cérebro em repouso entra no que chamamos de rede de modo padrão. É nesse estado que ocorre a consolidação da memória, a projeção futura e a alta reflexão profunda. Basicamente, o tédio ensinou o cérebro deles a gerar ideias a partir do nada. Hoje, nós terceirizamos nossa imaginação para algoritmos. Quando você mata o tédio instantaneamente com o celular, você está, na verdade, matando sua capacidade de inovação e de autoconhecimento. Você se tornou um viciado em estímulos externos, incapaz de ouvir a própria voz interior porque o ruído do mundo nunca cessa. E isso nos leva diretamente ao grande carvalho no final da rua. Aquele com galhos grossos, o suficiente para escalar até que o chão parecesse pequeno lá de cima. Aquele lugar onde você aprendeu lições que nenhum livro poderia ensinar e onde o perigo real começou a moldar sua percepção de quem você é, porque a criatividade nascida do tédio precisava de um palco para atuar, e esse palco muitas vezes era perigoso. Se você acha que a falta de supervisão era arriscada, espere até entender o que a falta de risco fez com a sua capacidade de julgar a realidade. O custo da superproteção está prestes a ficar claro, e é muito mais alto do que um braço quebrado. Voltemos àquele carvalho no fim da rua. Você subia galhos que estalavam sob o seu peso, alto o suficiente para que o chão parecesse uma miniatura lá embaixo. Você andava de bicicleta sentindo o vento bater no rosto enquanto descia ladeiras íngremes, muitas vezes tirando as mãos do guidão apenas para provar que conseguia. Você pulava de pontes em águas turvas e construía rampas para seu skate com madeira compensada que definitivamente não era estruturalmente sólida. E sim, a verdade nua e crua é que às vezes você se machucava. Você ralava os joelhos até a carne viva, torcia tornozelos, talvez até quebrasse um osso. Mas aqui está o segredo que a superproteção moderna tentou apagar. A dor era uma professora insubstituível. Você aprendeu através da experiência direta o que era realmente perigoso versus o que apenas parecia assustador. Você desenvolveu um sistema de calibração interna para o risco. Naquela árvore alta, você aprendeu exatamente até onde podia subir antes que os galhos ficassem finos demais. Naquele salto de bicicleta, você aprendeu a diferença física entre uma aterrissagem emocionante e uma viagem para a sala de emergência. Isso não era imprudência, embora parecesse para quem olhava de fora. Era sabedoria sendo gravada no corpo. Enquanto outras gerações congelam diante de situações incertas, a criança dos anos 70 aprendeu a avaliar e adaptar. Elas entendem que alguns riscos valem a pena porque viveram as consequências tanto da cautela excessiva quanto da ousadia estúpida. Isso criou o que psicólogos chamam de senso de risco calibrado. O problema alarmante de hoje é que, ao removermos todos os perigos físicos da infância, criamos adultos que não sabem distinguir um risco real de um desconforto emocional. Quando você nunca cai de uma árvore, o mundo inteiro parece uma ameaça mortal. Sem essa calibração, o seu sistema de alarme interno dispara por qualquer coisa. Um e-mail ríspido do chefe, uma opinião contrária na internet, uma mudança de planos inesperada. Você vive em estado de alerta máximo porque nunca aprendeu onde seus limites reais estão, pois nunca teve permissão para testá-los. Pense no custo disso. A incapacidade de avaliar riscos trava sua vida profissional e pessoal. Você não pede aquele aumento, não começa aquele negócio, não aborda aquela pessoa interessante no bar. Tudo porque seu cérebro, privado de dados reais sobre perigo e sobrevivência, classifica a rejeição social
na mesma categoria de cair de um penhasco. A segurança excessiva não criou pessoas mais seguras, criou pessoas aterrorizadas pela própria sombra. A evitação do risco tornou-se o maior risco de todos, pois garante uma vida de mediocridade estagnada. A biologia é clara: sistemas vivos precisam de estressores para se fortalecer. Seus ossos precisam de impacto para manter a densidade. Seu sistema imunológico precisa de patógenos para criar anticorpos. E sua psique precisa de caos gerenciável para criar ordem. Ao higienizar a experiência humana, nós não apenas protegemos as crianças, nós as enfraquecemos. Removemos a vacina da adversidade. E isso nos leva a um território ainda mais complexo. Você precisava dessa resiliência física para navegar no mundo social brutal da infância não supervisionada. Imagine o parquinho numa tarde de verão. Nenhum adulto estava lá para arbitrar suas amizades ou mediar seus conflitos. Era a lei da selva, mas com regras não escritas que você tinha que decifrar rápido. Se você acha que cair de bicicleta dói, espere até lembrarmos como era ter o coração partido ou o ego destruído publicamente sem ninguém para te consolar imediatamente. O que acontecia nesses momentos definiu a sua inteligência emocional de uma forma que nenhum curso de RH jamais conseguirá replicar. E é exatamente aí que a batalha interna começa a ficar feia. A selva social da sua infância não tinha guardas florestais. Quando um amigo dizia que te encontraria no parque e não aparecia, você tinha que decidir sozinho se ele tinha esquecido, se estava doente ou se agora vocês eram inimigos mortais. Quando duas pessoas brigavam e você ficava no meio, não havia um professor com um apito para mediar o conflito. Você tinha que navegar por esse campo minado emocional, usando apenas sua intuição em desenvolvimento. Isso forçou você a se tornar um estudante voraz do comportamento humano muito antes de saber o que era psicologia. Você aprendeu a ler microexpressões, aquele pequeno aperto ao redor dos olhos de alguém que significava que estavam chateados, mesmo que dissessem que estava tudo bem. Você conseguia sentir a tensão em uma sala antes mesmo de alguém falar. Você sabia quem era o líder do grupo, quem era o pacificador e quem cederia à pressão. As pessoas assumem erroneamente que infâncias menos supervisionadas criaram adultos antissociais ou distantes. A realidade é o oposto. Essas crianças tiveram que desenvolver habilidades sociais incrivelmente sofisticadas porque estavam operando sem rede de segurança. Elas aprenderam a ler o tom, a interpretar o subtexto e a entender que a maior parte da comunicação acontece abaixo da superfície das palavras. Hoje, vemos adultos que não conseguem interpretar um silêncio numa reunião ou que precisam de emojis para entender se uma frase é sarcástica ou séria. A alfabetização emocional foi trocada pela literalidade digital. Mas essa inteligência emocional foi ganha nos momentos em que você menos esperava e geralmente nos momentos em que você estava sozinho com sua dor. Algo acontecia na escola. Talvez alguém dissesse algo cruel. Talvez você tivesse falhado em um teste ou brigado com seu melhor amigo. Você chegava em casa, deitava na cama olhando para o teto e sentia aquele aperto quente no peito. Raiva, vergonha, decepção. Mas aqui está a diferença crucial. Você não podia enviar uma mensagem de texto imediatamente para desabafar. Você não podia postar uma indireta nas redes sociais para buscar validação externa. Você nem podia ligar para ninguém porque sua mãe estava usando o telefone fixo. Então, você fazia a única coisa possível. Você sentava com aquilo. Você encarava o teto, talvez socasse o travesseiro algumas vezes e sentia a emoção até que ela, eventualmente, passasse. Isso não era repressão emocional, era regulação. Você aprendeu organicamente que as emoções são visitantes temporários, não residentes permanentes. Você aprendeu que podia sentir decepção sem catastrofizar, que podia experimentar o conflito sem precisar resolvê-lo imediatamente ou obter a aprovação de terceiros. O que psicólogos chamam de autorregulação emocional. Manos, um dos preditores mais fortes de sucesso,
tanto em relacionamentos pessoais, foi forjado nesses momentos de solidão. Aqueles que cresceram na década de 1970 não precisam de tranquilização constante porque desenvolveram mecanismos internos para gerenciar seus estados emocionais. Eles sabem que o desconforto não mata. E essa tolerância se estendia para o desejo. Vamos falar sobre a tortura requintada de esperar. Pense em como era aguardar pelo seu programa de TV favorito. A semana inteira você planejava sua vida para estar na frente da tela naquele horário específico. E quando o episódio terminava em um momento de suspense, você tinha que esperar 7 dias inteiros, menos 168 horas, para ver o que acontecia a seguir. Não havia streaming, não havia pular abertura, não havia maratona. Esse ritmo de antecipação e recompensa não foi uma lição que seus pais lhe ensinaram com flashcards. Era apenas a realidade, e isso criou algo poderoso, a capacidade de adiar a gratificação. A compreensão profunda em seus ossos de que a antecipação torna a recompensa mais doce. O Natal parecia mágico especificamente porque você esperou 365 dias por ele. O primeiro dia das férias de verão era eufórico porque você o ganhou através de 9 meses de escola. Cérebros modernos são viciados em gratificação instantânea. Respostas imediatas, entrega no dia seguinte, dopamina on demand. Mas o cérebro dos anos 70 foi programado em um mundo que se movia mais devagar. Pesquisas mostram consistentemente que pessoas que conseguem adiar o prazer imediato por recompensas futuras têm taxas mais baixas de dependência, maior desempenho acadêmico e relacionamentos mais estáveis. Você não estava aprendendo paciência, você estava vivendo nela. Mas agora você está adulto, o mundo mudou, a velocidade aumentou. E você se vê preso entre essa programação antiga de resiliência e as demandas histéricas do mundo moderno. Você sente que essa força está escorregando pelos seus dedos, diluída pela conveniência. A pergunta que fica não é como voltar no tempo, mas como usar esse código antigo para hackear o sistema atual. Como pegar essa sabedoria analógica e aplicá-la em um mundo digital sem perder a sanidade. A resposta exige uma escolha consciente e dolorosa que poucos estão dispostos a fazer. Hoje, décadas depois, muitos desses sobreviventes dos anos 70 estão em pé em suas próprias cozinhas, observando seus filhos ou subordinados mais jovens lutarem contra dificuldades triviais. Talvez seja um problema de matemática, uma desavença no escritório ou uma crítica nas redes sociais. E eles sentem aquele instinto biológico de intervir, de consertar, de suavizar a aresta. Mas eles param. Não porque não se importam, mas porque entendem, em um nível celular, que a superproteção é o caminho mais rápido para a ansiedade crônica. Eles sabem que para criar confiança genuína, seja em uma criança ou em si mesmo, é preciso experimentar riscos gerenciáveis. Eles resistem à vontade de serem os heróis da história de outra pessoa. Quando alguém falha, eles não correm com um curativo emocional. Eles fazem a pergunta de ouro, a mesma que a vida lhes fez silenciosamente anos atrás. O que você acha que pode fazer diferente na próxima vez? Eles priorizam a competência sobre o conforto. Essa é a chave mestra que perdemos. A sociedade moderna vende o conforto como o objetivo final da existência humana. Mas a geração de 70 sabe que o conforto é apenas um subproduto. O objetivo real é a capacidade. A crença de que o desconforto temporário leva à força a longo prazo, de que a luta constrói o caráter e de que a independência cria a única segurança verdadeira que existe. Essas não são apenas crenças filosóficas de livros de autoajuda. São caminhos neurais esculpidos pela experiência vivida. Esses indivíduos carregam algo que está se tornando uma relíquia em nosso mundo hiperconectado e superestimulado. Uma confiança silenciosa. A certeza absoluta de que podem lidar com o que quer que a vida jogue neles. Não porque alguém garantiu que seria fácil, mas porque eles já sobreviveram ao difícil sozinhos. Então, qual é o plano de ação para você, aqui e agora? Como recuperar essa neurobiologia feral em um mundo digital?
Primeiro, pare de tratar o tédio como uma emergência. Na próxima vez que tiver 5 minutos de espera, não pegue o telefone. Deixe seu cérebro reiniciar. Sinta a coceira da falta de estímulo e não a coce. É ali que sua sanidade reside. Segundo, reintroduza o risco calibrado na sua vida. Faça algo que tenha uma possibilidade real de fracasso público ou desconforto físico. Saia da academia com ar-condicionado e vá correr na chuva. Apresente aquela ideia ousada na reunião sem pedir desculpas antecipadas. Seu cérebro precisa lembrar que o fracasso não é fatal. Terceiro, e mais importante, pratique a negligência estratégica consigo mesmo e com os outros. Pare de se auto-sabotar buscando alívio imediato para cada emoção negativa. Está triste? Fique triste. Está com raiva? Sinta a raiva. Não anestesie. A capacidade de sentar com a emoção é o superpoder que distingue os adultos das crianças grandes. Seus cérebros foram literalmente reconfigurados pela liberdade, fortalecidos pelo tédio e calibrados pelo risco. Eles são a prova viva de que complicamos demais o negócio de ser humano. Às vezes, o melhor presente que você pode dar a si mesmo não é proteção contra a tempestade, mas a certeza de que você sabe pilotar o barco quando ela chegar. Nós vivemos em tempos suaves que criam homens e mulheres frágeis. Mas a biologia que forjou aquela geração ainda está dentro de você, adormecida sob camadas de conveniência moderna e medo induzido. Está na hora de acordá-la. Está na hora de soltar a mão do corrimão. Se você chegou até aqui, se você entende que a verdadeira segurança vem de dentro e não de fora, eu quero saber quem são os fortes que ficaram até o último segundo. Escreva nos comentários apenas 3 palavras. Competência sobre conforto. Essa será nossa senha. Isso provará que você não está aqui apenas pelo entretenimento, mas que está pronto para assumir a responsabilidade pela sua própria resiliência. O mundo não vai ficar mais fácil, mas você pode ficar mais forte. A escolha, como sempre foi naquela época, é exclusivamente sua. Nos vemos no próximo vídeo.